Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Meu nome é William, professor substituto da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista de Barra do Riacho. Alguém me conhece aí? Dá um olá. Bom, irmãos, é com imensa satisfação que eu venho até vocês para compartilhar a lição número 12 da nossa revista. Faltam apenas 2 lições para a gente finalizar o trimestre, Por isso, se você não pode ir à EBD, a EBD vai até você. Esse é o nosso lema, A gente vai tentar ser bem rápido, claro e objetivo, Peço a compreensão dos irmãos, a atenção, para nós hoje podermos aprender um pouquinho, com o Senhor e saber o que Ele tem para nos dizer no dia de hoje, amém? Bom, irmãos, a lição número 12, ela tem por título Jesus, o homem perfeito. O que a gente pode falar a respeito disso, Esse título ele não foi escolhido de qualquer forma. Primeiro, porque Jesus é o homem perfeito, Mas também existe um outro lado, existe a perspectiva, a visão do escritor. Lucas escreveu sobre isso, E ele tinha essa visão de Jesus. Ele entendia que Jesus era um homem perfeito, já diferente de Mateus, de Marcos, de João, que foram os outros escritores, dos outros 3 evangelhos. Mateus, ele via Jesus como rei, como salvador, como Messias. Marcos já via Jesus como o servo sofredor. João tinha outra visão. A visão de João a respeito de Jesus era: Jesus é o Filho de Deus. Já Lucas não. Lucas olhava Jesus como um homem perfeito, ou seja, um homem divino. Lucas, irmãos, ele não foi um apóstolo de Jesus. Também não foi nenhuma testemunha ocular dos feitos de Cristo. Ele era gentil também, mas foi um grande estudioso da vida do Senhor Jesus. E essa foi a conclusão que ele chegou, que Jesus era o homem perfeito. Em Filipenses 2,8 diz que ele foi achado em forma de homem, mas foi obediente até a morte. Ou seja, Jesus Cristo é Deus, mas também se fez homem. E para que ele recebesse esse título de homem perfeito, irmãos, o segredo está aqui. Ele foi obediente até a morte. Dizem que a prática leva à perfeição, mas a Bíblia acaba de ensinar-nos que a obediência, sim, nos leva à perfeição, ok? O nosso textual, irmãos, ele está em Lucas 2,52. Diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. O textual é o texto de ouro, É o texto principal da nossa lição. E a verdade prática diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade são aparentes, são reais, perfeitas e plenas, A verdade prática é aquela verdade que nós devemos praticá-la. Amém? A lição de hoje está em Lucas 2, 40, 52, Nós não faremos a leitura para ganharmos até tempo, Mas é importante que você faça, com a sua família aí, ok? A leitura bíblica de hoje, ela está no livro de Lucas, irmãos. 2, 40, 52. Fala da infância de Jesus, de quando ele tinha 12 anos e foi ao templo. E lá ele foi encontrado no meio dos doutores, discutindo as leis de Deus. E todos se maravilhavam do seu conhecimento. A Bíblia fala muito pouco da infância de Jesus, apenas relata o seu nascimento, e esse episódio acontece aos 12 anos de idade. Depois só volta a falar de Jesus aos 30 anos, quando ele inicia o seu ministério, na bodas de Caná, em um casamento. Ali acontece o primeiro milagre registrado por Jesus. Ele transforma água em vinho, já mostrando ao mundo qual seria a sua missão nessa terra, que seria transformar o homem pecador em um homem santo, puro e agradável a Deus. Irmãos, o maior milagre não é um aleijado andar, não é um cego ver ou um morto ressuscitar, até porque ele vai ressuscitar e vai morrer de novo, mas irmãos, um pecador, é transformar um pecador em um filho de Deus. E foi isso que Cristo fez por nós. João 1,12 diz que: mas todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você é filho de Deus, você é filha de Deus,
Se há algo que precisa ser transformado na sua vida ou na vida dos seus, dê uma pausa agora nesse vídeo e apresente a Ele, porque Ele vai mudar a sua história. Faça isso pela fé. Amém? Bom, vamos então para a lição, né? Acredito que você já esteja com sua revista aí em mãos, né? Caso não, diga misericórdia. O primeiro tópico, irmãos, está dividido em 3 subtópicos, certo? Eu não irei ler todos os subtópicos, e sim só as partes importantes que eu grifei aqui na minha revista. Mas vocês podem acompanhar na revista de vocês aí. O primeiro tópico diz, Jesus, verdadeiro Deus. E o primeiro subtópico tem por título, sua eternidade com o Pai. Eu grifei aqui a palavra eternidade. Por quê? A eternidade, irmãos, é um atributo incomunicável, exclusivo de Deus. Só Deus é eterno, porque Ele não tem começo e não tem fim. Nós viveremos uma eternidade com Ele, com Deus, com o Pai, mas não somos eternos, porque fomos criados. Temos um início, podemos ser até infinitos, mas não eternos. Agora, Jesus é Deus. Isaías 9,6 diz assim, Ele é o conselheiro, príncipe da paz e Pai da eternidade. João 17,5 e João 1,3 também mostram que Jesus estava com Deus na eternidade e todas as coisas foram criadas por Ele. Em João 17,21, ele diz que Ele e o Pai são um, ok? No subtópico 2, nós temos por título seus atributos, grandezas e perfeições. A palavra-chave aqui é atributos. Atributos é aquilo que define, que é próprio ou peculiar de alguém ou de alguma coisa. E vimos que Jesus é divino, faz parte de uma trindade, que Ele é eterno. E partindo então desse princípio, podemos ver que Ele tem os mesmos atributos de Deus. E agora nós veremos alguns atributos de Deus em Jesus. Por exemplo, a vida. A vida é um dom de Deus. E em João 1,4 diz que nele estava a vida. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus, Ele gera vida, né? Ele também é imutável. Hebreus 13,8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não há sombra de variações. Independente de nós, Deus não muda. Então, irmãos, Ele é o dono da vida, Ele é imutável, Ele também é onipresente. No Salmo 139, versículo 8, diz assim, se subir aos céus, ali tu estás. Se fizer minha cama no Seol, ali tu estás também. Ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E só Deus pode isso. E Jesus disse, estarei convosco todos os dias, né? Até a consumação dos séculos. Então, irmão, sem pânico, né? Ele está conosco, o Senhor está aqui, ok? Ele também é onisciente, Ele sabe tudo, Ele sabe de todas as coisas, antes mesmo de pensarmos ou falarmos, né? Em Mateus 4,5, né? Diz que, é na história do paralítico de Cafarnaum, é isso mesmo, né? Diz que Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Ou seja, Jesus nos conhece por dentro, sabe das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, dos nossos medos, enfim. Vamos confiar no Senhor, vamos confiar nele nesse momento difícil que nós estamos passando. Ele sabe de todas as coisas e com certeza não nos desamparará. Creia nisso, amém, irmãos? Além de tudo, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder em suas mãos. Além de todos esses atributos, irmãos, Ele é todo poderoso. Em Mateus 28, versículo 18, Ele diz que me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder pertence a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Filipenses 2,10 diz que todo joelho um dia se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória do Pai. Bom, para fechar nesse tópico, vamos para o tópico 3. Esvaziou-se de sua glória. Isso aqui, irmãos, é tremendo, é profundo. Leia Filipenses 2, de 5 ao 11, para que você poder entender melhor o que é isto, ou o que Ele fez, né? Ele abriu mão da sua glória, da sua majestade, da presença plena do Pai, para se tornar semelhante a nós, seres limitados. Esse sim, irmãos, foi o maior sacrifício que Cristo pôde fazer por nós.
Não foi o chicote romano, não foi a rejeição dos seus, não foi a cruz, não foram os cravos, mas foi ter que se esvaziar-se, fazer-se semelhante aos homens, né? Como Deus, ele humilhou-se a si mesmo. Que fique então, irmãos, esse aprendizado, né? Se quisermos sermos parecidos com Cristo, também temos que nos esvaziarmos, se esvaziarmos do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa soberba, das nossas vontades principalmente, né? Para fazermos a vontade de Deus. Como disse Cristo, que seja feita a tua vontade, amém? Bom, no tópico 1, nós aprendemos que Jesus ele era perfeitamente humano e perfeitamente divino, né? Isso se resume no tópico 1. Agora nós entraremos no tópico 2, Jesus, verdadeiro homem, que tem como primeiro subtópico, Jesus estava no seio. Bom, irmãos, João declarou o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Verbo quer dizer ação, andar, correr, né, e etc. Partindo desse princípio, nós podemos dizer que Jesus Cristo é Deus em ação. Amém? Número 2, profetizado no Antigo Testamento. Bom, todos os livros do Antigo Testamento, eles apontam para a vinda de Jesus. A primeira profecia está em Gênesis 3,15. Isaías, irmãos, é o livro que mais se profetiza a respeito de Jesus, tanto que ele é conhecido como livro messiânico. Ou seja, a vinda de Jesus, irmãos, já estava predita desde lá do Éden, onde o homem pecou e precisava de um redentor, de um resgatador, ou seja, de um homem perfeito, né? 3, encarnado no Novo Testamento. Bom, em Gênesis houve uma promessa da parte de Deus de enviar um redentor, certo? E essa promessa ela se estende por todo o Antigo Testamento. E no Novo Testamento essa promessa então se cumpre. João 1,14 diz que nos mostra que o verbo, né, a promessa, se tornou carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Assim como nós aprendemos na lição anterior, na lição passada, que o anticristo é a personificação da maldade, nós também podemos entender que Jesus Cristo, irmão, é a personificação do amor de Deus para conosco. E ele prova o seu amor para conosco enviando o seu Filho Jesus. Tópico 4, então. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O que é isso, meu irmão? Quer dizer que Jesus nasceu no tempo certo, na hora exata, no tempo de Deus. Era necessário que tudo antes fosse preparado para receber o Messias. Não podia ser de qualquer maneira, não é verdade? Por isso ele nasceu na plenitude, no tempo exato, né? Pense em um sol de meio-dia. O que acontece nesse exato momento? Ele está em sua plenitude, no seu calor máximo, né? Depois ele começa a decair, mas naquele exato momento é o tempo certo, o tempo onde ele está na sua plenitude. Assim também foi com Jesus, ele nasceu na plenitude, no tempo exato, né? Jesus nasceu rodeado por 3 culturas, irmãos, a judaica, a grega e a romana. A judaica ela estava no ápice de sua religiosidade. A grega, né, era uma potência cultural da época, né, com seus idiomas e poder de influência, né? O povo eram pensadores, eram filósofos, né? E tinha também a cultura romana, né, que politicamente era muito forte. O Império Romano, irmão, contribuía com a ordem, além de construir muitas estradas, né, que ajudaram na propagação do Evangelho. Então Cristo ele veio no tempo certo. O mundo já estava preparado para recebê-lo, certo? O tópico 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Jesus nasceu, irmãos, cresceu e foi educado sobre a cultura judaica, né? Viveu no anonimato até mais ou menos 30 anos, e seu ministério durou mais ou menos 3 anos. Suas palavras, seus milagres atestavam a presença de Deus, e até os demônios se sujeitavam. Terceiro e último subtópico. Tópico 3. Jesus, o homem perfeito. O primeiro subtópico diz que a humanidade de Jesus. Irmãos, como nós vimos antes, Jesus é Deus, certo? Mas foi necessário que ele se tornasse homem. A Bíblia diz que o pecado entrou na terra por um homem, e era justo que por um homem também saísse. Isso chama-se justiça de Deus,
né? Mais um atributo do nosso Deus. Mas não havendo um justo sequer na terra que pudesse abrandar a ira de Deus, então ele envia Jesus para que pudesse morrer em nosso lugar, né? Jesus, irmãos, é o presente de Deus para a humanidade. É em Jesus Cristo que Deus prova o seu amor para conosco. E Jesus era como um de nós, né? Quando ele se desfez, né, da sua divindade para estar em nosso meio, né, como homem semelhante a nós, né, ele sentiu frio, ele sentiu cansaço, ele sentiu sede, né, mas apesar de todas as suas limitações, as limitações que um ser humano tem, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, o que o tornou, irmãos, um homem perfeito. Amém? Tópico 2, diz que Jesus, o último Adão. Jesus na Bíblia, ele também é comparado a Adão, é chamado até de o segundo Adão. Adão, irmãos, ele foi criado por Deus como um homem perfeito, e também ele foi criado de uma forma sobrenatural, assim como Jesus. A diferença é que Adão optou em pecar, e Jesus, apesar de sofrer muitas tentações, ele optou em não pecar, e foi isso que fez a diferença, não é verdade? Então, o pecado em nossa vida faz toda a diferença. Então vamos buscar viver uma vida pura, de santidade, uma vida que agrade o Senhor. Amém? Subtópico 3. Subtópico 3, a perfeição espiritual e moral de Jesus. A sua perfeição moral e espiritual, irmãos, se deve, creio eu, né, à forma como ele se relacionava com o Pai. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Jesus orava, jejuava, né, e se deixava ser guiado pelo Espírito Santo. E isso também fazia toda a diferença, né? Se nós orarmos, jejuarmos e nos deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, com certeza, irmãos, seremos espirituais, né? E seremos parecidos com Ele. Amém? Que cada um de nós, né, nesse momento difícil de crise, né, de confinamento, de isolamento, possa confiar e se deixar ser guiado por Deus, né? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar um pão. Então, irmãos, uma coisa é certa, né? Nós temos a garantia da vitória. Queria deixar um texto para vocês meditarem, né, que está em Romanos 8, 31 a 39, né? Com certeza será muito edificante. É um texto muito conhecido da igreja, Cântico da Vitória, né? Então, espero que os irmãos gostem, que os irmãos, né, que sirva, né, de alguma forma, que venha edificar a fé dos irmãos esse vídeo, amém? Tamo junto, aquele abraço. Se o irmão gostou, faça o seguinte, deixa um likezinho lá embaixo, dá um joinha, compartilhe, se inscreva no nosso canal, isso com certeza, né, nos ajudará muito. Um grande abraço a todos, tchau!